Palavra de Esperança traz você hoje a Bolsa de Valores da cidade de Nova York. O edifício atrás de mim é responsável por movimentar todos os dias, literalmente, a riqueza das nações. Trilhões e trilhões de dólares investidos em forma de ações e em forma de moeda estrangeira. Dentro deste edifício, trabalham milhares de funcionários responsáveis por administrar recursos que não são deles, mas dos quais eles devem dar conta. Hoje, nós vamos estudar acerca dos recursos que Deus confiou ao homem e dos quais nós temos que dar conta, pois somos administradores. E para falar da administração da vida, começa agora Palavra de Esperança. Olá, meus queridos amigos do Palavra de Esperança. Estamos de volta neste quadro que você já deve conhecer, é Na Palavra. Aqui nós recebemos as perguntas dos nossos amigos e respondemos essas perguntas baseado na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos à primeira pergunta de hoje. A pergunta é a seguinte: dar dízimos e ofertas na igreja é obrigatório ou apenas uma opção? A entrega do dízimo na igreja é um mandamento, tão claro como qualquer outro mandamento que nós encontramos na Palavra de Deus. O dízimo, quando o entregamos, nós reconhecemos que Deus é o proprietário de todas as coisas. Tudo que eu tenho pertence a Deus. O tempo, as minhas habilidades, os meus talentos, tudo que eu tenho pertence a Deus. Como eu uso isso para viver, para trabalhar, Deus pede que eu reconheça a Ele como proprietário de todas as coisas. Reconheça o seu senhorio sobre mim, devolvendo apenas 10%, que é o dízimo. No Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 27, nós encontramos o seguinte texto: todas as dízimas, tanto do campo como do grão, são do Senhor, são santas ao Senhor. Portanto, o dízimo pertence ao Senhor, não pertence a nós. Nós não damos o dízimo, nós devolvemos o dízimo. E no Novo Testamento, Jesus, inclusive, tocou nesse assunto. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, quando ele repreendia os fariseus pela sua hipocrisia, no versículo também 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os mais importantes mandamentos de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Então alguém fala assim, tá vendo? Jesus falou que porque eles dão o dízimo de coisas pequenininhas, como o hortaliça, o hortelã, eles então estão livres de devolver? Não, mas Jesus conclui: devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nós devemos praticar o amor, a justiça, a fé, mas não negligenciar o mandamento de devolver para Deus o dízimo que é dele e é santo. Vamos agora à outra pergunta de hoje. Quando eu dou dízimos e ofertas, eu sou mais abençoado? Sim, há uma bênção especial para os obedientes, principalmente aqueles que são fiéis no dízimo. Na verdade, a gente sabe que muitas vezes hoje, em muitos lugares, há uma exploração muito grande dessa questão e às vezes parece que porque eu devolvo o dízimo, eu pago o dízimo, eu entrego o dízimo na igreja, então eu estou como que comprando as bênçãos de Deus. Não, não é isso não. Mas o livro de Malaquias, no capítulo 3, que é o último livro do Antigo Testamento, e o versículo 10, nós lemos o seguinte: trazei, notem que o verbo aqui está no imperativo, trazei vós, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então Deus está dizendo aqui, você traga o dízimo para a minha casa de oração, para o tesouro da minha casa. Pode fazer provas de mim, eu vou derramar bênçãos sem medida sobre você. A questão aqui é a seguinte: bênção nem sempre é aquilo que nós queremos. Nós não podemos dizer para Deus: Senhor, eu estou devolvendo o dízimo, então agora eu quero encontrar um emprego que eu vou ganhar o dobro, que o Senhor resolve todos os problemas da minha vida. Nem sempre é assim. Quem define para nós, quem explica o que é bênção, é Deus. Então, quando nós recebemos as bênçãos de Deus, elas são múltiplas em quantidade,
em qualidade e em diversidade. Mas Deus derrama, como está prometendo aqui, bênçãos sem medidas, principalmente sobre aquele que é fiel em devolver aquilo que lhe pertence, o santo dízimo. Devolva o dízimo para Deus. Deus vai te abençoar de qualquer maneira, mas Ele promete aqui que os fiéis recebem uma bênção especial. Obrigado por estarem conectados com a gente. No próximo programa voltaremos com este quadro, Na Palavra. O programa Palavra de Esperança recebe hoje o pastor Hugo Quiroga. O pastor Hugo Quiroga é administrador financeiro da Associação Paulista Central, que é a área administrativa da Igreja Adventista para a região central do estado de São Paulo. Pastor Hugo, muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui no Palavra de Esperança. Hoje nós estamos falando sobre administração, precisamente a administração da vida. O senhor tem uma vasta experiência no campo da administração financeira e outras áreas trabalhando para a igreja. Agora me diz uma coisa, é possível também nós estipularmos valores ou alguns pilares que vão nos nortear na administração de nossa vida? Primeiramente, quero agradecer o convite feito e estar participando com vocês desse programa. Muito obrigado por esse privilégio, viu, pastor? O prazer é nosso. Ok. A gente, na administração da vida, a gente começa a administrar a nossa vida do momento que nascemos até o momento que morremos. Estamos sempre aprendendo a lidar com as coisas da vida. Para você ter uma ideia, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente está lá quietinho, então todo mundo está cuidando da gente ali, mas a gente está ali cuidando, respiração, né, vivendo dentro da bolsa. Né? Mesmo inconsciente existe mesmo inconsciente, a gente já está cuidando ali, já tá, qualquer coisa normal a gente já vai dar os sinais. Bem, e para você ter uma ideia, um exemplo que eu quero dar familiar, uma vez eu estava lanchando com meu filho mais velho, que na época eu só tinha ele, e a gente estava fazendo um lanchinho em casa, e a gente, na hora que ele tomou o suco dele, do lanche que estava sendo feito, ele deixou 2 dedinhos de suco e não tinha nem começado a comer o lanche direito. Sim. E eu falei com ele, olha, agora você só tem esses 2 dedinhos de suco, não tinha mais suco para servir. E você cuida disso. Bem, o tempo passou e quando eu vi, ele estava dando a última mordida no sanduíche e tomando o último gole de suco. Conseguiu administrar bem ali o pouquinho de suco dele. Ele cuidou disso, né? Então, administrar a vida é a gente gerenciar, é a gente cuidar da nossa vida, em todos os seus aspectos. Agora, as finanças. Um dos pilares aí que o senhor falou, uma das coisas são as finanças. Deus também se preocupa como nós administramos nossas finanças e no mundo que nós vivemos hoje. Já vou emendar 2 perguntas de uma vez. Como nós podemos administrar melhor isso que nós recebemos de Deus, que são os dons materiais? Bem, para você ter uma ideia da importância das questões financeiras na nossa vida, a gente vê pelo tempo que a gente gasta com isso. Sim. A gente passa boa parte do nosso tempo para adquirir recursos financeiros para aquisição de bens de consumo e bens permanentes para a nossa vida. E a outra parte que sobra, a gente usa gastando aquilo que a gente passou o tempo adquirindo. Para você ver, então, como isso ocupa muito o nosso tempo. Se ocupa muito o nosso tempo, é muito importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na administração dos recursos financeiros para a gente ter uma vida saudável mentalmente e ter uma vida saudável também financeiramente, para a gente não pôr em risco a qualidade de vida da nossa vida. Bom, você disse aí, pastor, que algumas coisas são inerentes ao nosso crescimento, à nossa aprendizagem. Quando criança, nós somos ensinados ou até visualizamos os nossos pais e repetimos aquilo para administrar as outras áreas da vida. Só que finanças, dificilmente uma família ou uma criança que vai para a escola tem aula sobre finanças, como administrar. Como nós podemos fazer hoje, então, já que estamos adultos e temos aí coisas para administrar, algumas dicas. O que nós podemos fazer para ter uma saúde melhor nas finanças? Bem, a gente aprende finanças desde criança e com os nossos pais ou as pessoas que criaram a gente. E quando isso falha, né? Isso a gente aprende com eles. Tanto é que você quer ensinar seus filhos, você tem que ter controle da sua vida financeira.
Bem, mas na escola, quando você começa a aprender números, começa a aprender a ler, quando você começa a aprender a ler e escrever, a fazer conta, você já tem condições de aprender melhor sobre isso. Hoje, há uma preocupação governamental a respeito disso, tanto é que já está se tendo educação financeira nas escolas. Nas escolas. Sim, é uma preocupação, porque hoje o que acontece? O governo está dando dinheiro para as pessoas, está dando recursos, agora, e está vendo que as pessoas não estão sabendo cuidar disso. Então agora eles também têm que, além de dar o recurso, também ensinar as pessoas a lidarem com isso, para cuidar bem dos recursos e esse recurso durar mais, ter mais utilidade. Legal. Pastor Hugo, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do Palavra de Esperança. Tenho certeza de que ajudou muito os nossos telespectadores. E para você, fica a dica aí, a dica financeira e a saúde, o administrar da vida aí em todas essas áreas que o pastor Hugo nos falou. Pastor Robson traz para a gente agora uma mensagem especial da Palavra de Deus. O programa Palavra de Esperança está aqui na Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, que está entre as 10 maiores organizações financeiras do mercado de ações no mundo. Neste lugar, vamos pensar sobre os muitos recursos que chegam às nossas mãos e a nossa obrigação e cuidado que devemos ter ao administrá-los. Acompanhe conosco a partir de agora. Você já deve ter ouvido o ditado que dinheiro não cai do céu. Esse pensamento é equivocado porque já caiu. Em outubro de 1976, um avião de pequeno porte, sobrevoando a cidade de Roma, despejou uma grande quantidade de cédulas de 500, 1.000 e 10.000 liras para a multidão enlouquecida. Ninguém até hoje descobriu quem foi o louco responsável por isso. Um episódio parecido aconteceu na Indonésia no ano de 2008, quando aproximadamente 100 milhões de rúpias foram jogadas do alto para a felicidade das pessoas. Um autor muito rico teria sido responsável para fazer isso e divulgar assim o seu novo livro. Em 1940, na União Soviética, uma grande quantidade de moedas de prata teria caído do céu para as pessoas. Uma tempestade teria desenterrado um tesouro e um tornado seria o responsável por aspirar essas moedas e assim projetá-las a uma altitude muito grande. Bem, é uma pena que isso não aconteça sempre com a gente, não é mesmo? E ainda mais na hora que a gente mais precisa. A história que vamos estudar hoje não é sobre dinheiro caindo do céu, mas dinheiro aparecendo na boca do peixe. Ela aparece apenas registrada no Evangelho de Mateus e não é por acaso, porque Mateus, como um cobrador, naturalmente se identificou com esse episódio. Sendo assim, esse curto relato de Mateus 17, do verso 24 até o verso 27, se constitui numa importante e significativa lição sobre o cumprimento dos deveres e a provisão divina. Jesus estava próximo ao mar da Galileia, quando Pedro, aparentemente sozinho, foi abordado por cobradores, que sabiam que ele era um dos seus discípulos e o interrogaram para saber se de fato Jesus pagaria o imposto chamado das 2 dracmas. Bem, naquela época, os judeus estavam sob o domínio civil de Roma, mas esse imposto não era cobrado pelo império, mas sim pelo templo. Não era uma taxa civil, mas religiosa. Isso parece estranho para você? Um imposto muito estranho foi cobrado na Romênia. Eles decidiram taxar em 16% todas as atividades das pessoas que vivem da bruxaria. Um outro imposto muito estranho é aquele que foi cobrado na Inglaterra do ano de 1784 a 1811. Era um imposto sobre o uso de chapéu que estava em moda naquela época. Bom, essa história do imposto das 2 moedas, ela pode parecer hoje muito estranha, alguém pagar para o templo, mas naquela época era vista com muita naturalidade. Jesus, então, assim, ensina uma lição através dessa história que nós devemos hoje absorver para o cotidiano da nossa vida. Nós podemos encontrar em Êxodo, capítulo 30, do verso 12 a 16, que a oferta paga para o templo, na verdade, era uma oferta dada ao Senhor como salvação ou resgate da sua alma. Essa taxa deveria ser dada anualmente por todo judeu homem acima de 20 anos.
Mas, na verdade, o que aqueles cobradores estavam colocando a dívida em Jesus era que ele necessitava da própria salvação. Esse conflito estava presente até mesmo na cruz do Calvário, quando as pessoas disseram: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Desça da cruz, então creremos em ti. A confusão das pessoas é que elas imaginavam que Jesus precisava salvar a Deus ou a si mesmo, quando na verdade o papel de Jesus era salvar a humanidade. Por isso, quando Pedro veio na sua direção, a primeira coisa que ele fez foi perguntar a Pedro: escuta, Pedro, quem é que precisa pagar impostos para o rei? Os seus filhos ou as outras pessoas? Pedro então concluiu que os filhos estavam isentos dessa taxa. Assim, Jesus Cristo se disse o Filho de Deus, o Filho do dono do templo. Portanto, ele não tinha obrigação nenhuma de pagar algo que ele viera para oferecer, o resgate da alma humana. Mas assim, também encontramos Jesus Cristo mostrando que, na verdade, ele não queria causar nenhum incômodo ou escândalo. Portanto, o milagre surge da misericórdia de Jesus, de pagar aquela taxa e mostrar o seu poder para resolver as nossas, ainda que sejam pequenas, necessidades. Esse valor era equivalente a um dia de trabalho de um camponês. Jesus não tinha esse valor em suas mãos, mas tinha condição suficiente de suprir para si e Pedro os valores referentes ao recurso do templo. Muitas vezes a gente ouve que fidelidade a Deus significa ter dinheiro, ser rico, conquistar uma posição de sucesso, ter também sucesso nos seus negócios. Essa verdade parece ser um pouco estranha, porque na vida de Jesus nem sempre isso aconteceu. Nós não vemos Jesus como um homem de sucesso, afamado pelo poder ou pela riqueza. Na verdade, Jesus viveu sim uma vida de fidelidade restrita ao Pai, mas isso não lhe deu o que as pessoas muitas vezes pensam que a fé pode dar. Mas ainda assim, ele fez o sobrenatural acontecer para mostrar que nós podemos confiar em Deus. Ele tinha a condição de resolver aquele problema e foi exatamente isso que Pedro encontrou na boca do peixe, um valor suficiente para ele e para Jesus. Nós somos chamados a confiar nesse poder de Deus de providenciar as nossas necessidades. Podemos aprender duas importantes lições quando analisamos a história desse milagre que Jesus realizou. A primeira delas é que Deus não exclui a participação humana. A forma pela qual ele conseguiu os recursos dentro dessa história foi usando a prática da pesca, que era um meio formal que Pedro tinha para conseguir os seus recursos. Veja, Jesus não vai fazer simplesmente cair do céu no seu colo, aparecer no seu banco, se você não for atrás. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, deixar de lado uma postura passiva e assumir um papel ativo na busca pelos recursos. Essa é a primeira lição, mas tem uma segunda. Mais do que contar com a participação do homem, Deus abençoa o esforço humano. Nós podemos encontrar em Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas no teu coração que o teu braço e a tua força é quem te conseguiram as tuas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, pois é Ele quem te dá a força para você conseguir a riqueza. E ainda João 3, 27. Qualquer coisa boa, toda bênção só pode vir do céu. O homem não recebe nada que não venha de Deus. Duas coisas, ir, fazer, mas também reconhecer que Deus é quem nos abençoa. Como nós vimos até agora, Deus conhece todas as pessoas e Ele abençoa o esforço e a dedicação que nós empreendemos nas lutas da vida. Assim como na música, os grandes Mozart, Beethoven e Chopin servem de exemplo para aqueles que querem alcançar o sucesso nas coisas comuns da vida, nós hoje devemos entender que, segundo a perspectiva de Deus, tudo que nós fizermos deve ter como objetivo honrar e glorificar o seu reino. É exatamente isso que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus chama você para administrar o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro e o seu templo, que é o seu corpo, para honrar e glorificar o seu nome. Deus sabe de todas as suas necessidades e Ele pode e tem capacidade para resolver uma a uma. Lembre-se, Deus está trabalhando
para que você seja apenas um reflexo da sua glória. No mundo que a gente vive, as pessoas correm de um lado para outro, desesperadas para satisfazer as suas vontades, com coisas supérfluas e banais. Na história de hoje, entendemos que Jesus resolveu o problema da maior necessidade do ser humano, a salvação. É exatamente isso que Deus quer fazer. Quero citar apenas o último verso, Filipenses 4,19. Que o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, há de resolver todas as suas necessidades por Cristo Jesus. Você está disposto a ter em Deus a resposta para todas as suas necessidades? Chegou a hora de você entregar mais uma vez a sua vida a Ele. Ouça essa música e permita que Ele faça o trabalho do céu aqui na terra, na sua vida e na sua casa. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdias, apaga as minhas
bênção, é bom saber que temos um Deus que trabalha a nosso favor, providenciando a todas as nossas necessidades e especialmente a maior de todas, que é a nossa necessidade de salvação. Está você disposto a viver a partir de agora, atrás desse poder, sendo guiado por Ele e tendo assim todas as necessidades atendidas pelo céu? Se você quer, eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos. Vamos falar com esse Deus. Ore comigo. Querido Pai, estamos agora entregando a nossa vida para que o Senhor dirija todos os nossos passos. Queremos que todas as nossas necessidades sejam providenciadas pelo alto e assim não tenhamos falta de nada. Fica conosco, aceita a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Esperança fica por aqui. Espero que você tenha gostado deste importante estudo acerca da administração da vida. Se você deseja entrar em contato conosco e conhecer um pouco mais dos bastidores do programa, acesse facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, visite uma das nossas igrejas. Entre no site www.encontreumaigreja.com.br e ali você vai encontrar uma igreja que fica bem próxima da tua localidade. Por hoje é só, mas eu espero revê-lo no próximo Palavra de Esperança. Até lá!